Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou Ana Paula Nascimento e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um ovo de Páscoa de uma maneira bem diferente. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Gente, essa semana eu fui no mercado e fiquei horrorizada com os preços dos ovos. Tá um absurdo, um ovo pequeno tá na faixa de 90, 100 reais pra cima, né? E eu vou ensinar vocês a fazer esse ovo, ele vai ficar muito lindo mesmo, diferente, um presente muito legal para as crianças, elas vão amar. Eu vou utilizar aqui, ó, esse balão, olha, ele é o número 7, o modelo dele é pera liso, tá, gente? Como eu sempre falo, compra um balão de qualidade, não aqueles muito fininhos, porque senão ele vai furar e o seu trabalho não vai dar certo, ok? Vou utilizar também para esse projeto esses guardanapos fininho também, de folha simples, mas se você tiver aquele mais grossinho, papel toalha, papel higiênico, o que você tiver aí você pode usar também, ok? Então vamos encher a bexiga. Pronto, olha só, já enchi a bexiga, fiz esse tamanho mediano, né? Nem muito grande, nem muito pequeno, mas fica aí a seu gosto. Se você quiser fazer grande, fica legal também. Já parti aqui o guardanapo, olha, em 4 partes, soltei cada um deles e deixei assim para ficar mais fácil para colar. Para fazer a colagem, eu fiz aqui uma misturinha, gente, olha, é água com cola branca. Essa aqui é a PVA extra para artesanato, ela é bem concentrada, né? Então, 2 medidas de água e uma de cola dá certo, porque para fazer esse trabalho, como é papel, pode ser essa mistura mais fininha mesmo, tá bom? Então, o primeiro passo agora é aplicar a cola aqui na bexiga e já colocar o papel. Pronto, gente, olha só, já apliquei a primeira camada aqui de guardanapo. O importante é não deixar nenhum buraquinho, pode colar um sobre o outro, pode passar a cola por cima, não tem problema nenhum, tá? Então, o ideal aqui é você aguardar a secagem, não sei como é a temperatura aí onde você mora, né? Se for um lugar quente, seca bem rápido, né? Porque se você for aplicar um sobre o outro, molhado, vai começar a rasgar. Então, aguarda secar um pouquinho e aplica mais camadas. O ideal é você aplicar de 6 a 7 camadas para ficar um pouquinho mais grossinho, né? Eu vou deixar esse aqui secando agora, mas eu já deixei um pronto, olha só. Tá vendo como fica, ó? Durinho, tá vendo? Agora eu vou fazer um risco aqui como se o ovo estivesse quebrando. Pronto, risquei aqui, tá vendo? Ó, como se o ovo estivesse quebrando. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, tá vendo aqui? A bexiga tá aqui, tá vendo, gente? Se você comprar uma bexiga de qualidade, ela não vai murchar, não vai estragar o seu trabalho, tá? Ó, tá bem durinho. E agora, com o estilete de precisão, eu vou cortar aqui essa bexiga. Gente, esse estilete de precisão você encontra nesses armarinhos, nessas lojas que vendem aviamento, tá? Ele não é muito caro também. Mas se você não tiver, você pode usar o estilete normal, ok?
Olha lá, bexiga aqui dentro, você pode puxar. Deixa eu cortar aqui por cima. Aqui. Vendo? Olha só como ficou. Gente, olha, se você quiser pular essa etapa que eu vou fazer agora, você pode pular, tá? Eu vou explicar por que eu vou fazer isso. Ela ficou bem enrugadinha assim por causa do papel, né? Que molhado, ele enruga e seca e fica desse jeito. Eu quero uma textura um pouquinho mais lisa. Então, eu vou aplicar essa pasta para modelagem, tá? Vou aplicar com um pincel mesmo, mas como eu falei pra você, se você não quiser fazer essa parte, você pode pular para a próxima, tá? Então, vou passar a aplicar aqui. Agora eu vou aguardar a secagem dessa pasta e já volto com vocês. Pronto, olha só, já secou a camada que eu dei aqui da pasta para modelagem, né? Se você não tiver essa pasta para modelagem, pode ser a massa corrida também, tá, gente? Como eu falei para vocês, eu quis tirar aquele excesso de amassado que tava aqui, mas não para deixar lisinho. Se você quiser deixar bem lisinho, você aplica mais uma camada, deixa secar e dá uma lixadinha, ok? Para mim já tá bom assim. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a decopagem. Eu escolhi esse papel aqui bem colorido, né? E vou fazer a decopagem com ele aqui no meu ovinho. Vou usar essa mesma misturinha aqui que eu fiz para colocar o guardanapo, tá? De cola com água. Vou tirar as duas películas daqui, né? Para quem não conhece, o guardanapo de decopagem, ele tem 3 películas. Essas duas brancas você despreza, só vai usar essa que tem o desenho. Aqui, gente, eu vou cortar para ficar mais fácil para aplicar. Como o desenho é todo misturado assim, não vai fazer diferença nenhuma, não. A decopagem não tem segredo nenhum, né, gente? Aplica a cola e depois coloca o papel por cima. Pode passar o pincel, não tem problema, não vai rasgar, tá? Fiz a decopagem, agora eu vou aguardar a secagem e já volto com vocês. Decopagem já está seca, olha só como ficou. E agora, aqui nesses detalhes aqui de rachadinho, eu vou passar a tinta PVA para artesanato na cor rosa ciclame, só para fazer um detalhe. Eu vou colocar no rosa, mas aí você faz de acordo com a cor que combinar aí com a pintura ou com a decopagem que você for fazer, ok? E para proteger aqui a minha peça, eu vou usar o verniz geral. Mas se você quiser usar o verniz acrílico fosco, também pode usar, ok?
Pronto, olha só, o verniz já secou e para finalizar agora eu fiz um laço, olha só. Esse laço simples mesmo, com essa fita aqui, olha, você pode escolher a fita aí do seu gosto, mas antes de colocar o laço aqui, nesse buraquinho onde saiu a bexiga, eu vou colocar uma corda, caso você queira amarrar, pendurar, né? Ou colocar até um papel celofane, você também pode colocar, tá, gente? E olha só que amor ficou com esse lacinho, não é mesmo, gente? Agora aqui dentro eu vou colocar essa palhinha e vou colocar chocolate. Aí você coloca aí bombom, o que você quiser colocar. É uma sugestão bem simples de fazer, né? E fica bem mais em conta que os ovos do mercado. E fica legal, né? Bem bonito, uma coisa bem caprichada. Você vai mostrar todo o carinho aí que você tem pela pessoa que você vai presentear com esse ovinho lindo. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha que amor que ficou esse ovo, gente. Fiz ele também com essa outra estampinha, coloquei um lacinho azul. Você pode brincar com as estampas. Se você não quiser fazer decopagem, você pode pintar a mão também, fica super legal. E aproveitando, quero mostrar pra vocês esse outro projeto que eu fiz. Tem vídeo dele, lembra, gente, desse balão que eu fiz? Também dá pra você usar colocando chocolate, fica muito legal, vai ser uma surpresa muito incrível para as crianças. Esse outro aqui que eu fiz, olha, esse ninho de passarinho também, é só você tirar o passarinho, colocar um coelhinho e colocar chocolate, também é uma sugestão muito linda que eu tenho certeza que vai agradar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!